Sem mais delongas, vamos compartilhar a palavra do nosso Deus. Simplesmente um. É o nosso terceiro encontro nessa série do Simplesmente um, tá certo? No primeiro encontro falamos sobre a alma faminta. No segundo, sobre enchei-vos do Espírito. E hoje nós vamos falar sobre coragem e consolo. Então eu convido você para abrir o Salmo 23, verso de número 4. Salmo 23, versículo de número 4. Simplesmente um significa apenas um versículo que nós escolhemos e compartilhamos para a nossa edificação, tá certo? Simplesmente um, Salmo 23, verso 4. Diz assim a palavra do nosso Deus: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Esta é a palavra do Senhor para nós essa noite, na nossa série Simplesmente um, coragem e consolo. Salmo 23, versículo 4. Esse salmo é especial demais ao nosso coração. Muitos de nós o conhecemos e o recitamos de cor, né? E temos experiências pessoais, familiares e congregacionais que estão intimamente ligadas a esse salmo, ao Salmo 23, que nós conhecemos como o Senhor é o meu pastor. E a gente sabe que o autor desse salmo foi Davi, e Davi usa desta figura, né? Dessa figura de linguagem, dessa metáfora, né? Da relação que ele, como um pastor de ovelhas, tinha com o rebanho que ele cuidava, e ele transfere essa figura, né, do pastor cuidando de ovelhas para a relação dele com o Senhor. Então ele usa dessa figura tão linda, tão maravilhosa, para falar não do pastoreio que ele exerceu durante muito tempo cuidando das ovelhas do seu pai Jessé, mas para falar de Deus, o Senhor, o Todo-Poderoso, como o pastor da sua vida e como, obviamente, o pastor das nossas vidas. Então, há uma coisa muito especial nesse versículo que chama muito a minha atenção, que é o testemunho pessoal que Davi dá acerca dessa relação que ele tem com Deus, como Deus sendo o seu pastor e ele a ovelha desse pasto, desse pastoreio e desse pastor que é o Senhor. E ele dá um testemunho muito especial nesse versículo, nos falando de duas dádivas que ele recebeu da parte de Deus, né? Duas dádivas. A primeira dádiva é a dádiva da coragem e a segunda dádiva é a dádiva do consolo. Então isso é tão especial, né? Davi ter nos presenteado, obviamente pela ação do Espírito Santo, pela inspiração do Espírito Santo é que ele registrou esse salmo, né? Então é muito especial, porque essas duas dádivas que Davi dá testemunho pessoal, né? A dádiva da coragem e a dádiva do consolo, são dádivas tão importantes na caminhada da vida, para mim, para você, para a igreja, para o povo de Deus, por conta do mundo em que nós vivemos, né? Um mundo que jaz no maligno, um mundo em que nós enfrentamos tribulações, né? Problemas, lutas, dificuldades, enfermidades, lutos, né? Crises familiares, crises conjugais, né? Desafios e falências financeiras. Então, por conta desse cenário que nós vivemos, estas dádivas são tão essenciais para nós, a coragem e o consolo. E foi exatamente isso que Davi recebeu da parte de Deus, a graça, a dádiva da coragem e do consolo. É isso que ele diz, o Salmo diz: não temerei mal nenhum. O que é não temer? É ter coragem, né? E no final ele diz: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Olha que experiência tremenda Davi pôde compartilhar, né? Pôde vivenciar, pôde experimentar e pôde se tornar público, né? Como um culto, como um testemunho a Deus e como uma palavra de encorajamento ao nosso coração. Quando ele diz não temerei mal nenhum, ele está dando testemunho: Deus me visitou com a graça da coragem. E quando ele diz o teu bordão, o teu cajado me consolam, ele está dando testemunho, dizendo: Deus me visitou com a graça do consolo.
E os irmãos sabem que amanhã vai fazer uma semana, e depois de amanhã também uma semana, primeiro do falecimento do meu sogro e depois de amanhã do sepultamento do meu sogro. Ocasião pela qual nós estivemos ali em Santo André. Né? Então nós, ao longo desse tempo, quase um ano, né, no mês que vem, haveria de completar um ano em que ele estava morando conosco, depois de ter sofrido AVC, né? E aprove ao Senhor chamá-lo antes que nós completássemos esse um ano que ele estava conosco. Nós recebemos da parte do Senhor, podemos testemunhar a semelhança de Davi, que o Senhor nos concedeu coragem e consolo ao longo desse um ano. E principalmente de maneira pontual nesse momento, né, da semana passada, da quinta e da sexta-feira, onde nós recebemos a notícia da sua morte e passamos pela situação do velório e do sepultamento. Então, nós podemos afirmar, a semelhança de Davi, que realmente o Senhor, como nosso pastor, nos concede, pela sua graça, essas dádivas tão importantes na nossa vida. A dádiva da coragem e a dádiva do consolo. No enfrentamento de situações tão dolorosas, tão difíceis, nós nos mantemos de pé, nós prosseguimos, né? Nós não nos entregamos ao desânimo, ao desespero, por causa da graça de Deus que nos visita com coragem e com consolo. Esse era o testemunho de Davi. Esse é o nosso testemunho. Eu espero que possa ser o seu também, no nome de Jesus e para a glória do Senhor. A grande pergunta é por que nós precisamos de coragem e consolo, porque Davi, melhor dizendo, precisava de coragem e consolo. O texto é claro, é por causa do vale da sombra da morte. Ele diz aqui, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então, Davi descreve para nós um cenário, uma realidade, uma situação que ele denomina como vale da sombra da morte. Então, olha só, aqui há 3 aspectos importantes sobre essa questão do vale. Primeiro, o vale é uma possibilidade real. Segundo, o vale se torna uma experiência pessoal. E terceiro, o vale se torna um enfrentamento com o mal. Então isso é muito importante. A gente precisa de coragem, a gente precisa de consolo por causa do vale da sombra da morte, que se torna muitas vezes uma possibilidade real. Então Davi descreve como algo poético aqui no Salmo, né? Com palavras poéticas. Parece algo que toma uma configuração de algo hipotético, imaginário, mas não, é algo real, é algo que tem a possibilidade de se tornar real, concreto, objetivo, verificável, certo? Experienciável, como foi no caso de Davi. E mais do que possibilidade real, se torna muitas vezes experiência pessoal. Davi diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. É pessoal. É algo que muitas vezes não pode ser transferido para o pai, para a mãe, para o irmão, para o vizinho, para o irmão da igreja, para o pastor. É algo que você vai ter que passar pessoalmente, não tem como transferir. É como uma cirurgia que eu já passei, que meu pai passou, que muitos irmãos passaram ou vão passar. Não tem como transferir para outra pessoa. É uma experiência única e pessoal nossa e de mais ninguém. E também o vale carrega esse aspecto, né, da possibilidade real, concreta, objetiva. Carrega essa marca da experiência pessoal. E carrega também um aspecto muito atípico, né, ou, na verdade, difícil, que é o enfrentamento com o mal. Ele é o vale da sombra da morte. Ele fala de algo que atenta contra a vida, contra a existência, que põe em risco o bem-estar, que além da existência, né, se não põe em risco a existência em si, põe em risco o bem-estar, põe em risco a saúde, põe em risco o equilíbrio emocional, põe em risco tudo o que nós poderíamos denominar de bênção de Deus na nossa vida. Tá certo? Então olha só, e isso que Davi descreve no Salmo com linguagem poética, para ele não foi apenas uma realidade poética, foi algo que se tornou real, concreto, pessoal e um enfrentamento com o mal. E nós sabemos disso por causa daquilo que está escrito em 1 Samuel, capítulo 17, quando eles
quando ele nos conta, quando o autor ali de 1 Samuel nos conta a história de Davi, o enfrentamento com Golias no vale de Elá, não é? Davi já havia protegido as suas ovelhas de leão e de urso. Então, na perspectiva de uma ovelha que ele pastoreava, que ele cuidava, que ele conduzia, houve o vale de sombra de morte para as ovelhas, para os animais do pai de Davi. Foi o enfrentamento com o leão, foi o enfrentamento com o urso, que Davi, pela coragem que recebeu de Deus, pela graça, ele livrou as ovelhas da boca do leão e do urso. Mas na vida dele, pessoal, ele teve um enfrentamento com o vale da sombra da morte, de maneira real, concreta, pessoal, o enfrentamento com o mal foi no vale de Elá, quando ele teve que enfrentar Golias, aquele gigante filisteu de aproximadamente 3 metros de altura, né, que estava afrontando Israel durante 40 dias, 2 vezes por dia, e todo o exército de Israel amedrontado, junto com o rei Saul e todo o exército de Israel, incluindo os 3 irmãos de Davi que estavam no exército, né, com medo, sem coragem, sem fé, sem a atitude e a disposição de enfrentar aquele gigante. E Davi, naquela realidade, ele tem um enfrentamento com o vale da sombra da morte, que não é poético, é possibilidade que se tornou real para ele. Era um homem concreto na sua frente, um gigante, um guerreiro experiente, que tinha um escudeiro à sua frente, que tinha uma lança enorme, que tinha uma couraça enorme e que desprezava, zombava de Davi e que amaldiçoava Davi e que estava pronto para exterminá-lo. Então ele teve um enfrentamento com uma realidade concreta, objetiva, foi pessoal. Ninguém enfrentou aquilo, foi ele que teve que enfrentar, ele apenas ali naquele vale, com a graça e com a presença de Deus, né? E foi enfrentamento com o mal, um homem que estava praguejando contra ele e maldizendo o Deus de Israel. Então observa, por que a gente precisa de coragem e de consolo? Por causa do vale da sombra da morte, né? Nós temos enfrentamentos com o vale da sombra da morte, né? É aquilo que é real, concreto, objetivo, é aquilo que se torna pessoal para mim, para você, é aquilo que pode ser descrito muito tranquilamente como mal, tá certo? E nós sabemos disso, né? Nós sabemos o que é isso. Eu acabei de descrever para vocês, né, a nossa experiência do final da semana passada, com o falecimento, com o velório e com o sepultamento do meu sogro. É vale de sombra de morte. Nós não estamos livres de passar pelo vale da sombra da morte. Nem eu, nem você, nem um discípulo de Jesus vai ser poupado do vale da sombra da morte. Mas pode sim ter vitória a despeito do vale da sombra da morte, porque Deus haverá de nos dar coragem e consolo. E isso é a munição do céu, isso é a armadura de Deus, isso é o aparato do eterno para o enfrentamento do vale da sombra da morte. Então nós vamos passar por ele, vamos atravessá-lo e vamos do outro lado cantar o hino da vitória, como aconteceu com Israel quando enfrentou o Mar Vermelho e o exército de Faraó. Atravessaram o mar a pés enxutos e cantaram do outro lado o hino da vitória, o louvor ao Senhor. Então Deus não nos poupa em muitas situações de enfrentar o vale, mas Ele nos concede a coragem e o consolo para que nós tenhamos vitória, né, no enfrentamento com o vale da sombra da morte, que é algo real, que é pessoal e que é uma experiência de enfrentamento com o mal. Talvez essa seja a sua realidade nesses últimos tempos, né? Depois de 2 anos de pandemia, tanta coisa sendo vivida, né, na dimensão familiar, conjugal, na dimensão comunitária, na dimensão congregacional. Quanta coisa nós experimentamos, né? Morte, desemprego, né? Corte de salários, né? Tantas coisas que vieram como uma experiência de vale de sombra de morte. E muitas pessoas enfrentando não só as questões objetivas, mas as questões subjetivas. Muitas pessoas enfrentando angústias profundas, depressão grave, né? Outras pessoas enfrentando a síndrome do pânico e tantas outras coisas que se manifestam, se configuram para nós como um vale de sombra de morte. Então nessa noite a palavra do Senhor está nos dando esta maravilhosa notícia, né? A despeito do vale, a despeito dessas realidades
que são reais, pessoais e maléficas, nós temos da parte de Deus a bênção da coragem e a bênção do consolo. Eu espero que Deus derrame sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, aquilo que você precisa, que é coragem e consolo. E você sabe que coragem não é ausência de medo. Não, não, não. Coragem é enfrentamento do medo. Eu e você temos os nossos medos. Nós somos seres humanos, nós somos limitados, né? Nós nem sabemos orar como convém. As nossas fraquezas revelam, né, que nós nem sabemos orar como convém. Então imagina, eu e você que somos seres humanos, nós temos medo. Tem gente que tem medo de rato, tem gente que tem medo de barata, tem gente que tem medo, né, de escuro, tem gente que tem medo de assalto. E são medos que muitas vezes nos escravizam, né? Nos sequestram, nos fazem refém. Então, a coragem não é ausência de medo, é enfrentamento desse medo. Deus nos dá a graça de enfrentar os nossos medos, né? Pela sua intervenção, pela sua palavra, pela ação do seu Espírito. E também Ele nos dá consolo naquelas questões que nós precisamos de que o bálsamo do Senhor visite o nosso coração, visite a nossa alma, né, nos cure, nos restaure, né, nos renove. Então Deus tem para nós aquele bálsamo, que é o consolo, que é a ação bendita do seu Espírito Santo. De repente, a gente aqui hoje à noite precisando de coragem. Se é o seu caso, que Deus derrame sobre você essa graça da coragem, que não é ausência dos medos, mas é enfrentamento desses medos, na direção, na graça e no poder do Espírito Santo. De repente tem gente que está precisando de consolo mesmo, pelo luto, pelas perdas, né, pelos traumas que vivenciou ao longo desses 2 anos, ou quem sabe até antes disso. Então que Deus derrame esse consolo sobre você, esse bálsamo, né, que renova, que restaura, que revigora, que cura a nossa vida. Ele é o nosso pastor, ele fez isso com Davi e ele pode fazer com você e comigo, no nome de Jesus e para a glória do Senhor. E aí, a gente falou das dádivas, coragem e consolo. A gente falou por que a gente precisa dessas dádivas, por causa do vale da sombra da morte. Então a questão final é, como é que nós podemos ter certeza de que Deus vai nos dar? Que Deus pode nos dar, como deu a Davi, essas dádivas da coragem e do consolo diante do vale da sombra da morte. Bom, por causa de 3 questões aqui do próprio texto. Primeiro por causa da presença do Senhor, que é o nosso pastor. Segundo, por causa do cuidado do Senhor, que é o nosso pastor. E terceiro, por causa da liderança do Senhor, que é o nosso pastor. O texto diz assim, olha só: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, você sabe que é algo real, pessoal, enfrentamento com o mal. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, eu terei coragem. Por quê? Porque tu estás comigo. Ou seja, é a presença do pastor que dá a nós a certeza de que nós teremos coragem para enfrentar esse vale. A despeito de leões, a despeito de ursos, a despeito de gigantes, a despeito de enfermidades, a despeito de perdas, de tragédias, de vicissitudes, não é? A despeito de qualquer que seja a configuração que o vale tome em relação a mim e a tua vida. Nós temos essa certeza por causa da presença do Senhor, que é o nosso pastor. Eu sempre conto isso e vou contar aqui mais uma vez para que fique registrado, porque talvez você já saiba, mas alguém que vai ter acesso a essa transmissão não saiba e pode ser pedagógico para essa pessoa. Eu já morei em um lugar, num ambiente de zona rural, né? E ali a gente, na nossa casa, era cercado por eucaliptos, né? E durante a noite ia lá uma coruja e ela fazia o seu barulho característico de coruja, né? Ali naquele lugar à noite. E eu era um filho único ainda, uma criança, tinha muito medo, saía disparado, correndo do meu berço e pulava no meio da cama do meu pai e da minha mãe. E eu já disse isso, vou repetir. Nesse cenário em que eu saía correndo e ia para o meio do meu pai e da minha mãe, a coruja não ia embora. Ela não parava de cantar ou de fazer o seu barulho e voltava no outro dia. Ou seja, as coisas continuavam transcorrendo na naturalidade das coisas, como diz o nosso presbítero Alfredo, não é? Mas a presença do pai e a mãe fazia diferença. A presença, estar no meio do meu pai e da minha mãe, gerava em mim o consolo necessário, a coragem necessária
para lidar com aquele ser que me causava medo. Então, Davi diz, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Esse é o tchan, essa é a diferença. É a presença do Senhor conosco. O Senhor que é o nosso pastor. Então observe que coisa surpreendente, né? Jesus é o bom pastor. O Evangelho de João diz que ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Não é? Ele é o bom pastor que traz sobre nós a graça da coragem, a graça do consolo, por causa da sua presença. E o Novo Testamento dá testemunho no Evangelho de Mateus dizendo que ele é o Emanuel, ou seja, o Deus conosco. Aquele, né, que o Evangelho de João diz que tabernaculou, né? O verbo se fez carne, habitou, tabernaculou, montou o seu tabernáculo entre nós. Então que maravilha, a presença do Senhor, de Jesus, o nosso pastor. E também, né, o Evangelho de Mateus, lá no final, diz, né, Jesus, lá na grande comissão, ele diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, amados, nós temos esta graça da parte de Deus, né, de termos certeza, de termos convicção que no enfrentamento com o vale da sombra da morte, seja ele, tenha ele a configuração que tiver, não importa, né, independente da configuração que ele tome na minha, na tua experiência de caminhada cristã, nós temos a certeza de que da parte do Senhor, que é o bom pastor, nós vamos receber coragem e consolo. Por quê? Por causa da presença do Senhor, que é o nosso pastor. É esse o diferencial da nossa caminhada. Você conta com a presença do Senhor, que é o teu pastor. Aquele que cuida, aquele que dá a vida pelas ovelhas. E também, esse texto vai nos mostrar, né, que não é só a presença do pastor, mas também ele diz, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão, o teu bordão. Ele faz referência ao bordão, ou a tua vara, em outras versões, que era um instrumento usado pelo pastor para afugentar, né, os predadores. No caso de Davi, né, que afugentou um leão e um urso, agarrou pela barba, matou, né, o leão e esse predador, e o pastor usava esse instrumento para defender a ovelha, né, do ataque dos predadores, para poder afugentar, para poder promover para as ovelhas a segurança necessária, certo? O cuidado do pastor. Então nós sabemos que Deus é o nosso pastor, Ele cuida de nós, Ele cuida de nós. Então a nossa confiança está na presença do pastor e no cuidado do Senhor, que é o nosso pastor. Esse é o pastor que conduz, como diz o texto, aos pastos verdejantes, leva para junto das águas de descanso, refrigera a alma, guia pelas veredas da justiça. Olha que interessante. É por isso que lá no Novo Testamento, o apóstolo Pedro vai dizer, por exemplo, né, que a gente não deve ficar ansioso, né? Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado. Então a certeza dessa presença do Senhor, que é o nosso pastor, e do cuidado do Senhor, que é o nosso pastor, é que nos dá essa tranquilidade de saber aquele que está presente e aquele que cuida é aquele que vai nos conceder o que nós precisamos, que é coragem e consolo, consolo e coragem. Porque quem cuida, né, vai providenciar, não vai sonegar aquilo que é indispensável e necessário para que eu e você enfrentemos e vençamos o vale da sombra da morte, em nome do Senhor Jesus. Tá certo? Então, o Senhor está presente. Ele é Deus Emanuel. Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele cuida de nós. Jesus chega a dizer, não andeis ansiosos quanto ao que comer, quanto ao que beber, quanto ao que vestir. Né? Vocês já viram as aves dos céus? O Senhor cuida delas. Você já viu os lírios do campo? Eles vestem-se melhor que Salomão em toda a sua glória, porque o Senhor cuida. Se o Senhor cuida, né, de um pássaro, de um lírio, quanto mais de vós, homens de pequena fé. Certo? Então nós temos esse testemunho inequívoco da Escritura como um todo, né,
Como disse nosso irmão Glenei, o Senhor dos Exércitos está conosco. Né? O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele está presente e Ele cuida, Ele é a nossa proteção. Então isso nos traz uma esperança renovada. Né? Para mim e para você, nós nos revigoramos, nós nos reanimamos no Senhor, como diz o texto do livro de 2 Samuel a respeito de Davi, que se reanimou no Senhor seu Deus. 1 Samuel se reanimou no Senhor seu Deus. Por quê? Por causa da presença do Senhor, que é o nosso pastor. Por causa do cuidado do Senhor, que é o nosso pastor. Cuidado por mim, cuidado por você, cuidado pela nossa família. Deus não tem deixado faltar o pão de cada dia. Deus tem nos dado a graça, né, da fonte, né, do recurso material, financeiro, profissional. Deus nos tem dado a graça, né, do recurso devocional. Né? Nós temos a graça da palavra, do culto, da comunhão. Deus tem cuidado de nós. Então nós podemos citar o testemunho inequívoco da Escritura, tanto do Antigo como do Novo Testamento, e podemos dar o nosso testemunho pessoal. Deus tem cuidado de nós. Posso dizer para vocês que nesse final de semana passado que nós tivemos em Santo André, no enfrentamento com o Vale da Sombra da Morte, por conta do falecimento, do velório e do sepultamento do meu sogro, como Deus cuidou de nós. Né? Na nossa viagem, no nosso retorno, nas situações que envolveram o carro, nas situações que envolveram a família, nas situações que envolveram o próprio velório, o sepultamento em si, como Deus levantou pessoas amadas, queridas, para ser bênção, para ser resposta e sinalizar para nós o cuidado dele para conosco, assim como usou os irmãos de Muzambinho também, em oração e em apoios objetivos, concretos. Então é por isso que nós temos essa confiança. Deus haverá de nos dar o que é necessário, o que é indispensável para o enfrentamento com o Vale da Sombra da Morte. Deus há de nos dar coragem, Deus há de nos dar consolo, por causa da sua presença e por causa do seu cuidado. Ele é o Senhor, o nosso pastor, e Ele está presente e Ele cuida de nós. Como um pastor que com uma vara ou com um bordão espanta, né, os predadores, protegendo e dando segurança às suas ovelhas. É isso que Deus faz comigo e com você. E por fim, né, nós temos essa certeza, essa convicção, essa graça que se renova no nosso coração, né, por causa do Senhor, da presença do Senhor, que é o nosso pastor, do cuidado do Senhor, que é o nosso pastor, e da liderança do Senhor, que é o nosso pastor. Davi diz: eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, que é aquilo que ele usa, ou a vara que ele usa para proteger a ovelha, e o teu cajado nos consola. O consolo vinha disso, né? Do cuidado do pastor e da liderança. Né? O pastor usa o seu cajado, como está dito aqui, aquele instrumento que o pastor usa para liderar as ovelhas. Nós sabemos disso, nós sabemos que um boiadeiro, ele toca o seu gado, ele vai atrás e toca, e o gado vai à frente, ele vai tocando, vai cercando, né, para que o gado seja conduzido ao seu destino. Mas o pastor não conduz o seu rebanho como se fosse gado. Né? A ovelha ouve a voz do pastor e segue. O pastor vai à frente e a ovelha o segue, indo atrás do seu pastor. E é isso que João dá testemunho no seu evangelho, dizendo, né, que as ovelhas ouvem a voz de Jesus e seguem Jesus e não vão atrás de outro pastor que não é pastor. A internet tem alguns vídeos muito ilustrativos, muito elucidativos, né, e também ilustrativos sobre isso. Há um deles em que há uma ovelha, né, um rebanho de ovelhas que está distante, tem uma cerca separando, né, as ovelhas das pessoas que estão fora do cercado, e o pastor desafia várias pessoas que estão ali para chamar as ovelhas. Essas pessoas chamam, assobiam, fazem todo tipo de comunicação que imaginavam ser possível atrair as ovelhas, e as ovelhas nem se movem, mas o pastor, com um simples esboçar da sua voz, as ovelhas começam a vir uma a uma até a beira da cerca, porque ouviram a voz do pastor. Não é lindo isso? É surpreendente. Então, nós temos convicção absoluta
que no enfrentamento com o vale da sombra da morte, aquilo que é indispensável, e no caso aqui testemunhado pelo versículo 4, a coragem e o consolo, o Senhor, que é o nosso pastor, haverá de nos dar. Por causa da sua presença, por causa do seu cuidado e por causa da sua liderança. É Ele que vai à frente. É Ele que nos conduz em triunfo, como diz o apóstolo Paulo. Nós seguimos não a homens, não a filosofias, não a doutrinas, apenas e tão somente. Nós seguimos uma pessoa. Nós seguimos Jesus, o Senhor, que é o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas, aquele que fala com a sua voz inconfundível. E nós não seguimos a outro, seguimos apenas e tão somente o nosso supremo e bom pastor, que é Jesus. Então, amados, que testemunho lindo que Davi dá. Ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Teu bordão, a tua vara, o teu bordão, o teu cajado me consola. Eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo agora, está recebendo essa transmissão agora, ou que haverá de receber depois, se você se identifica com essa palavra, se você tem enfrentado aquilo que pode ser descrito como vale de sombra de morte, e é algo que se torna uma possibilidade real, concreta, tem sido uma experiência pessoal sua, intransferível, não tem como mandar para outra pessoa, e tem sido enfrentamento com o mal, aquilo que depõe contra a vida e contra a existência, ou que de alguma maneira interfere no bem-estar da existência. Então a palavra do Senhor é para você, né? Você pode ter certeza que o Senhor, que é o nosso pastor, por causa da sua presença, por causa do seu cuidado, por causa da sua liderança, nos conduzindo, nos orientando, nos dirigindo rumo a Jerusalém Celestial, Ele haverá de conceder a você aquilo que é indispensável nessa hora, que é a coragem e o consolo e a coragem. E que você esteja com o coração aberto, com fé, né? Com expressão de confiança em Deus e nas promessas da sua palavra, no sacrifício de Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, para tomar posse, né, desta palavra maravilhosa de graça que vem da parte do Senhor para mim e para a tua vida. Que Deus derrame sobre você coragem e consolo no nome de Jesus, o Senhor, o nosso amado, supremo e bom pastor. Do que é que você está precisando? Você está precisando de coragem? Você sabe? Coragem não é ausência de medo, é enfrentamento dos medos. Você está com medo do quê? Da enfermidade? Você está com medo do desemprego? Você está com medo de ficar sozinho? Você está com medo dos problemas que têm cercado o nosso tempo? O que é que está dando medo em você? Você entregue esse medo na presença do Senhor, o nosso supremo e bom pastor, Jesus. Tá bom? O que é que você está precisando de consolo? Foi ferido, foi traído, foi magoado, foi abandonado, né? Está dilacerado? Então, que o Senhor derrame sobre você esse consolo. Erga as tuas mãos aos céus e clame ao Senhor, o bom pastor, e diga, eu preciso de coragem, Senhor, eu preciso de consolo, que não vem do homem, que não vem de outro lugar, vem do céu, vem do Senhor. O mesmo que o Senhor derramou sobre Davi, mesma coragem, mesmo consolo, para que ele pudesse enfrentar o vale da sombra da morte, para que ele pudesse enfrentar o vale de Elá, para que ele pudesse enfrentar Golias, aquele gigante filisteu que estava afrontando o Senhor e que estava desprezando e amaldiçoando Davi. E Davi teve graça da parte do Senhor para enfrentá-lo, por causa da presença do Senhor, do cuidado do Senhor e da liderança do Senhor. Ele disse para o Golias, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Foi assim que ele enfrentou. Que Deus derrame sobre mim e sobre você coragem e consolo para enfrentar o vale da sombra da morte, porque nós cremos e nós confiamos em Jesus, o Senhor, o nosso supremo e bom pastor, aquele que faz toda a diferença no vale da sombra, por causa da sua presença, por causa do seu cuidado, por causa da sua liderança. Que seja assim comigo e com você, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Aleluia. Amém. Amém e amém.